Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus, que a paz esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe, que o Espírito de Deus venha tocar o seu coração, venha preparar a sua mente, venha preparar a terra do seu coração, o solo do seu coração, para receber a semente do Senhor, para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja exaltado. Em nome de Jesus. Eu estava meditando em um salmo e Deus falou grandemente ao meu coração. E eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Palavra que vem do Senhor. Tenho certeza que Deus tem algo a tratar comigo, a tratar contigo, a tratar conosco. Mas a palavra de Deus, ela é linda, ela é perfeita. É Deus falando conosco através das Escrituras. Salmos 80. Versículo 8. Eu quero que você imagine essa cena. Eu quero que você forme essa imagem dentro da sua mente. Imagine um pé de uva chamada videira. Uma videira que é um pastor ou um produtor rural preparou o terreno, tirou ela de um lugar ruim. Ela estava num lugar ruim, num lugar que não produzia nada. E esse produtor rural, ou esse pastor, preparou um terreno, preparou um lugar especial para ela, para essa videira, para esse pé de uva. E limpou esse terreno, preparou a terra e foi e plantou ela nesse lugar. Um lugar de águas, um lugar de bênção, um lugar onde esse produtor rural, esse agricultor iria cuidar dela com todo carinho, com todo zelo. Olha que coisa linda, né, irmãos? E todo um cuidado ali de um agricultor para com uma videira, para com um pé de uva. Você imaginou isso na sua mente? E essa videira, quando chegou a época de frutificar, frutificou, claro, porque ela estava bem tratada, ela estava numa terra boa, ela estava numa terra adubada, preparada. O agricultor, ele era especialista. Ele não ia plantar um pé de uvas, uma videira num lugar onde não daria frutos. Ele foi e plantou. Imagine essa grande videira, um grande pé de uva, com água nas suas raízes, né? E os galhos foram se formando. E os cachos de uvas começaram a brotar, muitos e muitos cachos de uvas, muita frutificação. Que coisa extraordinária, que coisa linda de Deus isso. Você formou essa imagem na sua mente? Ok, eu vou ler o texto para você que diz a respeito disso. Salmos 80, versículo 8. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e as plantaste. Limpaste o terreno. Ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Que coisa linda! Você consegue imaginar essa videira, esse grande pé de uvas? Essa videira aí plantada por um agricultor. E esse agricultor é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Aqui essa videira, ela simboliza Israel, simboliza um povo de Deus que estava no Egito. Por isso que a palavra de Deus começa aí. Do Egito trouxeste uma videira. Essa videira estava escravizada. O povo de Deus, o povo de Israel estava escravo no Egito, estava sendo maltratado, essa videira estava sendo pisada, maltratada, queimada pelo sol, não tinha uma terra boa. Mas Deus olhou e falou: eu vou tirar esse povo daí e vou colocar ele num terreno espaçoso, vou preparar a terra, vou preparar o terreno para que eu arranque essa videira do Egito e eu a plante aonde eu quero, numa terra boa, num terreno preparado por mim, onde ela vai crescer, e cresceu, nós vimos aqui.
Os ramos se estenderam até o mar. Os ramos se estenderam até os rios. Os brotos foram até o rio. Que coisa extraordinária. Imagina essa videira com grandes cachos de uvas se frutificando. Quando chegava a época de frutificar, lindos e lindos, perfeitos cachos de uvas. Que coisa linda que Deus fez com o povo de Deus. Que coisa linda, que semelhança, que ilustração que aqui a palavra de Deus mostra, associando ilustradamente o povo de Israel com uma videira. Lá no Egito eles não estavam frutificando, estavam sendo massacrados, escravos de Faraó, escravos de um sistema. Mas Deus olhou para eles e falou: eu vou tirar eles daí, vou preparar uma terra e vou plantar. E Deus assim fez. Libertou o povo de Israel, trazendo para os nossos dias. Nos libertou, me libertou, te libertou. Se você faz parte do povo do Senhor, você é uma pessoa liberta. Deus te tirou do Egito, se assim aconteceu, é claro. O Egito hoje simboliza o mundo e os seus prazeres, simboliza um sistema corrupto e os seus prazeres, simboliza tudo aquilo que vai contra Deus, simboliza aí uma sociedade podre, uma sociedade corrupta. Faraó simbolizando o próprio Satanás, Satanás querendo governar uma sociedade, colocando prazeres, colocando manjares diante de mim e de você, pintando uma falsa liberdade, mas no fundo, pessoas escravas, pessoas arruinadas espiritualmente, pessoas massacradas, trabalhando em favor de Faraó, trabalhando em favor de Satanás. Mas veja o que Deus fez lá atrás e ainda continua fazendo hoje. Deus é poderoso para libertar. Assim como fez com o povo de Israel, Deus continua querendo quebrar o jugo de pessoas da mão de Faraó, querendo quebrar o jugo de Faraó sobre a vida de pessoas ainda hoje. O Egito simboliza o mundo, tudo aquilo que o mundo quer nos oferecer, tudo aquilo que o mundo quer nos enredar, que é como se fosse uma teia de aranha, para que a gente continue escravo de um sistema e não vá buscar uma liberdade que está no Senhor. Pois bem, nós entendemos que Deus pegou Israel, pegou o povo de Deus e simbolizou como uma videira. Então lá Deus pegou o povo de Israel, o povo hebreu, libertou da mão do Faraó, todos conhecem a história, e trouxe para uma terra prometida. E aquela videira começou a frutificar, a coisa mais linda do mundo, começou a crescer, o povo de Deus começou a prosperar, começou a ser abençoado, simbolizado por essa videira que você formou dentro da sua mente, que foi lido aqui no texto. Mas o que começou a acontecer? Olha a sequência do texto. Versículo 12. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Meu Deus do céu, irmãos. Um povo que foi liberto, um povo que foi trazido do Egito para uma terra de liberdade, na presença de Deus, Deus operando milagres, fazendo esse povo frutificar como uma videira linda, crescendo, fazendo eles prosperar. Mas o que começou a acontecer? Começou a acontecer que quando esse povo, simbolizado por uma videira, começou a frutificar os seus cachos de uvas, dar frutos, o que estava acontecendo? Javalis e animais do campo vinham e comiam as suas uvas, vinham e comiam os seus frutos da videira. Mas por que estava acontecendo? Porque as cercas que estavam ao redor daquela videira estavam derrubadas, haviam brechas na cerca, haviam lugares onde essas cercas estavam rompidas. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, espiritualmente dizendo. Como anda a sua cerca ao redor da tua vida?
Você está com a sua vida cercada pela presença do Senhor? Ou a sua vida está cheia de brechas? Ou a sua cerca está rompida? Ou a sua cerca está estragada? Ou a sua cerca está derrubada, como diz o texto? E quando você frutifica algo na presença de Deus, vem os javalis, vem os animais do campo, vem e rouba o que você frutifica. A frutificação pode ser um leque de possibilidades. Talvez você está perdendo, está sendo roubado por esses javalis, por esses animais do campo, na sua área financeira, na sua área emocional, na sua área sentimental, na sua área familiar, na área espiritual, que é a pior de todas. Começa a construir algo, começa a formar algo, parece que agora vem os javalis, vem os animais do campo e roubam, e comem, e roubam, entram nessa videira, entram nesse campo, entram nesse terreno que um dia Deus preparou para que essa videira viesse a crescer e frutificar. Vem esses animais do campo, esses javalis, esses animais, como diz o texto, essas criaturas do campo, e dela se alimentam. Você está frutificando para alimentar javali. Você está frutificando para alimentar animais do campo, espiritualmente dizendo. Não é para o seu próprio proveito. Mas tudo por quê? Porque há brechas na cerca. As cercas estão derrubadas. É preciso reparar a cerca. É preciso restaurar aquilo que guarda essa videira. É preciso haver uma restauração. E isso só depende de você, das suas atitudes, das suas ações. Deus tem prazer em fazer isso. Mas para que Ele faça é preciso o nosso clamor, o seu quebrantamento, o meu quebrantamento. Como anda a sua cerca? Como anda a cerca da sua videira? Você tem produzido os frutos? Ok, que legal. Mas muitas vezes vêm os animais do campo, passam naquela brecha e vêm e comem aqueles cachos de uva. E aí é preciso esperar todo um tempo, todo o período, para acontecer um novo ciclo de frutificação. E acontece um novo ciclo, um novo processo. Frutifica, que bom, dei cachos de uvas. Eu sou a videira de Deus, que Deus um dia me tirou do Egito, que um dia Deus me curou, me tratou, que me trouxe para a presença dEle, me tirou do Egito e me fez povo dEle. Mas hoje, quando eu frutifico, vem os javalis, os animais do campo e comem os meus cachos de uva. Que terrível isso é. Que tragédia. Você já imaginou o dono da videira vendo isso? É preciso restaurar a cerca. É preciso remendar essa cerca. É preciso estarmos cercados com a presença do Senhor, com uma vida de fé, de santidade, de busca pelo reino. Como anda a tua cerca? Está toda arrebentada? Um dia Deus te tirou do Egito e te trouxe para a presença dele, te fez um israelita moderno, dizendo-se assim. Arrancou você do Egito, tirou você do mundo, te limpou, te fez povo dele. E agora você, como uma videira plantada onde Deus quer, os ramos da videira crescendo, coisa linda, alcançando os montes, mais altos que os galhos dos cedros. Que videira linda! Mas quando frutifica, quando dá cacho de uva, você permite os javalis e os animais do campo, as feras do campo, virem comer os seus frutos? E aí, meu querido? E aí, minha querida? Você vai permitir isso acontecer ainda na sua vida? Até quando? Deus preparou o terreno, te arrancou do Egito, te plantou numa terra boa. É para você frutificar, cuidar dessa frutificação. Como anda a tua cerca? Como anda a minha cerca? Estamos bem cercadinhos? Os javalis e os animais do campo estão querendo comer os seus cachos de uva. Estão querendo comer os meus cachos de uva a todo tempo. Todo dia, 7 dias por semana. Todos os dias do ano, o ano inteiro, todos os anos. É assim que Satanás quer fazer. A palavra de Deus fala que o inimigo
brama ao nosso redor, como um leão bramando, querendo nos tragar, querendo comer os seus cachos de uva. E tem muitas pessoas que frutificam, saíram do Egito, Deus arrancou do Egito, plantou num lugar maravilhoso, a pessoa já experimentou a presença de Deus, a pessoa sente a presença de Deus. Na hora que frutifica, vem os javalis, vem os animais do campo, vem Satanás e os seus demônios e os seus anjos, vêm e sugam e comem aqueles frutos. Você vai permitir isso até quando? Até quando você vai ficar nessa posição de achar as coisas de Deus tudo bonitinha? Que legal, eu acho bênção, ou legal. É tempo de reparar a cerca, meu querido. É tempo de reparar a cerca, minha querida. É isso que muitas pessoas estão vivendo hoje. Não estou aqui generalizando, mas Deus está falando com muitos hoje. Foram tirados do Egito, se tornaram um povo de Deus, cresceram numa terra, cresceram na presença de Deus, começaram a desenvolver a questão das coisas do reino de Deus, mas as brechas na cerca ainda continuam. Sabe o que significa brecha na cerca? Cerca derrubada? Pecado. Janela, pecado. Janela, espaço, porta para javalis e animais do campo vir e comer os seus cachos de uva. Você vai permitir até quando? É preciso remendar essa cerca. É preciso reparar essa cerca. Por isso que se você reparar no Salmo 80, no Salmo inteiro, por 4 ou 5 vezes, quem escreveu esse Salmo, ele pede restauração a Deus. Senhor, nos restaura. Restaura-nos, Senhor, nos vivifica. Nos vivifica, Senhor. Nós não nos desviaremos de Ti. Veja aqui que há um reconhecimento que eles, por algum momento, por alguma situação, eles desviaram do caminho do Senhor. Quantas pessoas hoje pensam que não estão desviadas, mas estão, porque cai nos achismos pessoais. O que vai determinar se você está desviado, fora dos caminhos do Senhor, com as cercas estouradas, e Satanás e os seus demônios comendo os seus cachos de uva, não é o que você acha, não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus me mostra e te mostra. Vai procurar conhecer quais são as brechas, o que tem derrubado as suas cercas. É tempo de restauração. O povo desse salmo aqui estava clamando: Senhor, nos restaura, nos vivifica. Estava com um clamor levantado e reconhecendo que as suas cercas estavam derrubadas, mas estavam clamando a Deus, buscando conserto, buscando a presença de Deus. Agora, se eu só achar bonitinho as coisas do reino, achar interessante, você vai continuar com a sua cerca derrubada e Satanás, o diabo, seus demônios, sugando aquilo que um dia Deus fez você frutificar. Pensa nisso, reflita nesse texto. Tem frutificado? Glória a Deus. Mas você tem zelado por esses frutos? Ou há brechas na cerca? Que o Espírito Santo fale com você, que você tome uma posição no reino de Deus, que você possa abrir os seus olhos e entender quais são as suas brechas. Eu preciso entender quais são as minhas brechas, onde que eu preciso de restauração. Talvez eu tenha uma vida de preguiça com Deus, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de meditar, não tenho vontade de ir para o culto, não tenho vontade de adorar. Eu tenho vontade de um monte de coisa, menos de cultuar e adorar a Deus, de estar envolvido no corpo de Cristo, que é a igreja. Qual é a tua brecha? Eu não sei. Eu preciso fazer um exame pessoal. Você precisa fazer um exame pessoal da sua história. Há brechas na sua cerca? Deus te tirou do Egito, te plantou numa terra boa, começa a frutificação, vinham os cachos de uvas. Você vai permitir até quando javalis e animais do campo virem e se alimentar desses frutos? É uma vida em vão. É uma vida em vão. Reflita, meu irmão, minha irmã. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que conserta. Deus é um Deus que nos vivifica. Não importa o estado que estamos. Deus quer ver a nossa posição, o nosso clamor, a nossa entrega, a nossa conversão genuína. Deus te abençoe. Que
Que o Espírito de Deus fale grandemente ao seu coração, em nome de Jesus.